Olá, eu gostaria de trazer uma reflexão a vocês. Eu estava conversando com meu esposo e nós estávamos aqui falando sobre Noé e a arca. E ele estava falando comigo, os animais estavam todos lá na arca, né? Todos ali dentro da arca, tinha leão, tinha animais ferozes, né? Animais domésticos, animais mais mansos, né? E ali dentro, ele falando comigo, né? Será que aqueles bichos não ficaram com fome, né? E Deus... E aí eu pensei, domínio próprio. Deus colocou no coração daqueles animais domínio próprio. Eles não têm raciocínio assim de pedir a Deus, tiveram que pedir a Deus. Senhor, me dá domínio próprio para eu não comer aquele animal ali, né? E muitas vezes nós vemos no nosso meio evangélico, né? Nosso meio cristão, tanta falta de domínio próprio. Eu não estou falando isso da minha parte também, né? Não sou assim como eu deveria ser. Eu queria ser mais, ter domínio próprio. E muitas vezes a gente dentro da igreja ou qualquer outro lugar, nos falta domínio próprio. A gente vê pessoas se levantando contra a outra, fofoca, porque não concorda que o outro está aparecendo mais que ele. E ele por trás, ele começa a fazer fofoca, a fazer cartel dentro da igreja, a querer trazer todo mundo para o lado dele, né? A pessoa dele, que eu falo ser humano, começa a querer trazer as pessoas para os pensamentos dele. E isso desagrada o coração de Deus, porque fica um querendo devorar o outro. E onde está o domínio próprio? Cadê o nosso domínio próprio? Que aqueles animais tiveram ali dentro da arca, né? Quanto tempo aqueles animais ficaram ali dentro daquela arca, com seus instintos, né? Eles têm instinto, cada um tem o seu instinto. Mas eles tiveram domínio próprio. Deus colocou domínio próprio naqueles animais. Então vamos pedir domínio próprio ao Senhor. Para quando bater aquele ciúme, quando bater aquela inveja, que o inimigo lançar o seu coração, lançar o ciúme, lançar a inveja, como foi colocado no coração de Caim. E Caim matou o seu irmão. Então, através dessa reflexão, eu quero trazer a você, como Deus falou com Caim, né? Que o pecado estava à porta ali, avisou a Caim, e Caim não deu ouvido. Então eu estou te avisando, peça domínio próprio. Evite falar mal do seu irmão. Porque às vezes você está vendo seu irmão com os teus olhos e quer que os outros enxerguem aquela pessoa com os seus olhos que está dominado pela inveja, dominado pela soberba, dominado pelo pecado. E aí você às vezes fala para o outro
e acaba fazendo o outro pecar também, botando um irmão contra o outro. E aquela amizade que a pessoa tem com o outro, de repente começa a mudar. A pessoa começa a olhar para o outro com teus olhos e não com os olhos que ela tinha antes. Então, policie-se. Peça a Deus quando você estiver irado com alguém, quando você estiver magoado com alguém. Fala: Senhor, me faça olhar para o meu irmão com os teus olhos. Olhos de amor, olhos perdoador, porque eu estou irada com essa pessoa, Senhor. E eu não quero dormir irada com essa pessoa. Não deixe a ira para outro dia, mas deixa a ira para o Senhor, que o Senhor é aquele que peleja por você. O Senhor conhece o seu coração, as suas causas. Se forem verdadeiras as suas causas, você estiver magoado, ou alguém te feriu e realmente Deus vê que você não merecia aquilo, o Senhor vai pelejar e vai mostrar para aquela pessoa quem você é, né? Às vezes aquela pessoa entendeu mal você. Então, ore, busque ao Senhor, peça domínio próprio. Senhor, como tu fez com aqueles animais ali, aquele leão que não teve vontade de devorar a ovelha. Tira essa ira do meu coração, me dá domínio próprio, para quando Satanás usar alguém contra mim, que eu não vire um leão, querendo pegar a presa, e muitas vezes a presa é tua, e depois eu vou ter que prestar conta contigo, porque são teus filhos. Todos nós somos filhos de Deus. E quando a gente faz com um irmão, é como se estivesse fazendo com o nosso Pai, nosso Deus, né? Porque faz comigo, mas não faça com meu filho, né? Quem é pai e mãe sabe disso. Faz comigo, mas não faça com meu filho. Não mexe com meu filho. Eu sou mãe e eu viro leoa, né? Qual é a mãe que não vira leoa pelos seus filhos? Quando a gente vê nossos filhos doentes, tristes, a gente, naquele momento, a gente queria estar no lugar deles, não queria que eles passassem por aquilo. Então eu estou levando essa reflexão, porque conversando com meu esposo agora, ele falando sobre a arca e os animais, eu falei, eu vou falar isso, eu vou pregar sobre isso, ele falando, quando eu tiver oportunidade eu vou pregar sobre isso. E eu falei, mas deixa eu falar, eu vou falar que foi você que falou. Porque quando ele estava falando sobre os animais, veio isso na minha mente, o domínio próprio. Falei, eu tenho que expressar isso que está no meu coração. Falar sobre o domínio próprio. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês.